do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 118. O paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos 2:4. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele, sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum e, na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo chamado de O Paralítico. Com este título, Emmanuel utiliza esta passagem evangélica que diz: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Emmanuel nos explica informando: muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Ele está afirmando que muitas pessoas dizem que necessitam do Cristo, ou seja, do seu Evangelho, mas que frequentemente, quase que sempre, essas pessoas sempre alegam e justificam que tem obstáculos que estão impedindo ela a ser um cristão como deveria ser. E diz ainda que uns não conseguem tempo para meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Ele deu duas situações aqui que realmente é muito comum.
É dizer que não consegue tempo para meditar. A meditação é um momento muito pequeno para que nós possamos refletir sobre nossa vida, elevando o nosso pensamento a Deus, aos bons espíritos, para que nos possam ajudar. É este momento que nós temos que fazer todos os dias. A oração ao deitar, ao acordar. E ele diz que outros já têm inquietudes que parecem intermináveis. São pessoas que não têm sossego, vamos assim dizer. E ela não percebe que a vida está empurrando ela para frente, mas ela fica ali absorvendo o seu tempo com coisas pequenas, com coisas insignificantes. Nesta outra parte, ele diz: todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele, sob a luz da fé viva. Emmanuel está nos dizendo como nós devemos fazer para que nós possamos exercer esta questão de sermos cristãos. Ele diz que tem legítimos interesses em seus benefícios imortais. Todos nós temos esta questão de querer o Mestre. Mas é imprescindível, ou seja, é extremamente necessário que nós possamos estender a nossa capacidade, pensar um pouco mais além, dilatar os recursos próprios, que seria, por exemplo, estudar, ler o Evangelho de Jesus, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, o Livro dos Espíritos, e todos eles, e marchar ao encontro dele, porque é através da luz de sua fé viva. Nós estaremos assim caminhando, vendo o caminho que Jesus nos colocou, como diz o próprio livro que nós estamos estudando, o caminho, a verdade e a vida. É necessário que nós estejamos imbuídos deste propósito. E diz ainda que relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico, que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levada a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se o contato do Senhor, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Ele está nos dizendo que está relatando o Evangelho de Marcos, a curiosa decisão do paralítico. Foi ele que decidiu, não foi ninguém. Nós vamos levar você. Não, ele que pediu. Ele estava com a fé perseverante que ele iria sarar. E foi isso que aconteceu. E quando localizou a casa dele, encontrava onde estava aquela multidão, que é exatamente sitiada, ou seja, estava cercada, rodeada aquela casa onde Jesus estava lá dentro. Longe de perder a oportunidade, ou seja, ele nem pensou em eu vou ficar aqui porque tem muita gente, não dá para entrar. Ele simplesmente foi, viu a situação e pediu para que ele pudesse adentrar pelo telhado. E por isso que ele diz que, deixando-se resvalar por um buraco, ou seja, resvalar é deslizar, escorregar por um buraco, levando a efeito no telhado, que de maneira a beneficiar-se. Ele queria ali se beneficiar pelo contato com o Salvador, o que ele aproveitou fervorosamente o ensejo divino,
O ensejo é a chance, o instante de estar com ele. Ele não perdeu. Na conclusão, Emmanuel diz: recorda o paralítico de Cafarnaum. Ele está nos convidando para que nós possamos recordar o paralítico pela sua fé, pela sua perseverança, pelo seu otimismo que ele demonstrou naquele momento. Nós temos também que fazer isto. Nós temos que ver que nós precisamos de fazer isso. Quando nós recordamos o paralítico, nós temos que ter essa questão de hipótese de encontrares grandes dificuldades. Mesmo assim, como ele também teve, nós precisamos de vencer essas dificuldades. Muitas vezes são espíritos atrasados que estão ao nosso redor nos desestimulando para que nós possamos seguir o Cristo. Ir numa casa espírita, tomar um passe, estudar, tudo isto, muitas vezes nós temos forças negativas, atrasadas, querendo nos opor, querendo que nós sejamos impedidos de ir para frente. E por isso que ele diz que nós temos que vencer esses impedimentos de ordem material. Ordem material é quando você está muito preocupado com as coisas materiais. E por isso que ele diz que nós temos que nos dirigir para o alto, ou seja, buscar Jesus, os bons espíritos, nosso anjo da guarda, Deus. Ao dirigir ao alto, com o amparo de teus amigos espirituais. Então veja bem, todos nós temos amigos espirituais. Basta chamá-los. É necessário que nós saiamos desta situação de ficar parado, não fazer nada, desiludido da vida. É preciso que nós possamos chamar os amigos espirituais. O seu mentor, ele tem que ser chamado. Ele não vai ficar perto de você se você não quer nenhuma relação com ele. É isto, é simples assim. E, portanto, aí nós vamos nos deixar cair em seus pés divinos. Isso significa, essa expressão que ele coloca, que nós passamos a viver já no conceito de Jesus, com sofrimentos, com dificuldades, mas com a consciência tranquila que nós estamos seguindo o Evangelho de Jesus. E nós estaremos recebendo forças novas que vai nos restabelecer a paz e o bom ânimo. Uma lição maravilhosa que espero que tenha servido para você, porque está servindo para mim, para que eu possa continuar tendo bom ânimo, para que sejamos donos de nós mesmos, não deixando nenhuma entidade negativa nos obstruir o nosso caminho, que é o caminho de Jesus. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.